Olá, Saúde em Foco está no ar e hoje nós vamos conversar sobre a prevenção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis na adolescência. Tema esse que será abordado, como utilizar, como discutir essa temática por meio de jogos nas escolas. E nós temos aqui conosco hoje a enfermeira Gisele Martelli, que é especialista em saúde neonatal, e infantil, e que também é enfermeira no Hospital Unimed de Caxias do Sul. Olá. E, além disso, é a nossa mestranda do programa de mestrado profissional em saúde materno-infantil. Temos aqui também a graduanda Graziele Flores, que é formanda do curso de enfermagem e que também é bolsista do PPSUS, que é Programa de Pesquisa para a Saúde no SUS, tá? Então, sobre essa temática, já iniciando o nosso programa, Gisele, depois tu vai falar, a Graziella, o que tu estudou, porque eu li alguns trabalhos teus, sobre as evidências científicas abordando a saúde do adolescente. O que tu pode nos contar sobre isso? Primeiramente, olá professora, olá enfermeira Gisele. Bom, primeira coisa que é importante enfatizar. A adolescência, ela é um tema recentemente falado, Antigamente ela era muito discutida, ela era estudada, mas de fato ela não era uma especialidade. Então, falando acerca do conceito de adolescência, justamente porque é a minha linha de pesquisa dentro da academia, eu acho muito interessante porque a literatura nos mostra, os autores falam que a adolescência é um período de desenvolvimento físico e biopsicossocial. O que isso significa? O adolescente está passando por um mar de incertezas, um mar de dúvidas, e ele busca respostas para isso, Então, é importante salientar que o grupo de adolescentes, os adolescentes de modo geral, eles não buscam falsas soluções, Eles buscam ser um ser real e para isso eles vão em busca de novas experiências. Experiências essas que podem ser tanto agradáveis quanto desagradáveis. Porém, tudo isso faz parte do processo formativo do ser adolescente. Exatamente. E, inclusive, assim, a ciência, estudo do adolescente, ela é nova, Sim. Porque não existia essa especialidade. Exatamente. Então, antes eram avaliados, eram atendidos crianças e adultos. E daí depois que surgiu a necessidade, da saúde do adolescente, Então, e a Gisele, que está aqui, desenvolveu, junto com a enfermeira colega, Rosane Flores, que também já é mestre em saúde materno-infantil, vocês desenvolveram um jogo, Tu pode falar para nós um pouco desse jogo? Posso, claro. As perguntas, como que ele é, como é que foi? Esse jogo, então, ele foi desenvolvido, na verdade, ainda durante a graduação, Eu fiz a minha formação dentro da UFN, em enfermagem, e nós utilizávamos, então, a nossa linha de pesquisa para estar agregando, de alguma forma, a população a qual nos recebia para estar fazendo os nossos estudos. Então, através disso, a gente conseguiu alcançar algumas necessidades que existia dentro desse público, não só dos adolescentes, mas também dos professores, que a gente observa que, apesar deles abordarem temáticas relacionadas à sexualidade, a doenças sexualmente transmissíveis e também a gravidez, que é algo que acontece dentro desse público, mesmo durante o tempo de escola, o tempo escolar. Então, a gente conseguiu buscar a necessidade que os professores tinham e também que os alunos tinham. Então, foi através dessa necessidade que a gente observou que nós conseguimos desenvolver as perguntas. Então, desenvolvemos um jogo, através da ludicidade, a gente conseguiu fazer uma pesquisa e conseguir encontrar estratégias e formas com que essa temática que a gente gostaria de abordar fosse mais efetiva, uma comunicação mais efetiva e também
que os profissionais estivessem aptos para dar esse conteúdo dentro das escolas. Que a gente sabe que muitos assuntos os professores ainda têm um pouco de anseio, têm um pouco, às vezes até mesmo de vergonha, porque não está acostumado a abordar esse tipo de conteúdo. Exatamente. Então, além da gente se preocupar com a saúde dos adolescentes, a gente também se preocupou de que forma aqueles professores poderiam chegar nesses alunos. Porque nós fizemos a validação, né, juntamente com a Rosane, a questão da própria capacitação desses profissionais, porque não era só chegar e aplicar um jogo. Isso. Então a gente utilizou um jogo de memória, né, nós renomeamos esse jogo, elencamos 32 perguntas e nós realizamos a validação em 11 escolas. Então a gente pegou um público, né, alunos de 8º, 9º e ensino médio, que dependendo da escola a gente sabe que a faixa etária acaba modificando, né? Mas a gente conseguiu não só aplicar, mas também ter um retorno e agregar novas ideias, novas perguntas, novas formas de abordagem e até mesmo a parte lúdica, né? Onde eles gostariam de ver mais imagens, de explicar um pouco melhor, porque o adolescente tem essa questão do que ele está vendo, né? Do que é palpável. Então a gente observou que a validação também nos trouxe um retorno de melhorias para acrescentar dentro desse jogo. Então a ideia de colorir mais é tipo um jogo de cartas, Isso, né? Isso, um jogo de memória. Prevenindo, que é o nome do jogo. A ideia que os adolescentes trouxeram na primeira rodada de avaliação, que na verdade quem avaliou no geral foram os professores, Isso, né? uhum. As primeiras ideias foram de tornar essas cartas mais atrativas, Isso, então, uhum. mais coloridas, Isso, né? uhum. E vocês conseguiram então atender todos os objetivos que os alunos, né, os professores solicitaram. Isso, porque a necessidade que eles viam, os professores obviamente passaram para nós, porque a gente tinha o contato direto com eles. E as necessidades que a gente foi observando dos alunos foi na prática do jogo em si. Então, nós que íamos aplicando esse jogo, íamos observando, íamos pontuando, íamos guardando isso, e quando tínhamos os encontros, a gente conseguia trazer para o jogo aquilo que a gente observava. Quando eles iam ler, a gente via que alguns tinham uma certa dificuldade, né, de entender, de relacionar uma pergunta com a resposta, eles ficavam em dúvida de qual era a resposta correta, se era aquilo mesmo ou não. Porque sempre que eles puxavam uma cartinha que eles erravam, a gente aproveitava esse momento para explicar, para que eles soubessem que no momento que eles tirassem a outra carta correta, porque como eles não sabem quais seriam as perguntas e respostas, né? Então no momento que a gente explicava, eles já conseguiam ter uma ideia do que seria a próxima pergunta. Então a forma com que a gente abordava as perguntas e agora com as novas imagens vai favorecer com que eles consigam entender o contexto de cada pergunta relacionar com a resposta. Nossa, que legal, né, Rosa? E tu, Graziela, com todos esses teus estudos, né, e a experiência que tu estás tendo durante a graduação, né, até como bolsista do PPSUS, sendo que esse projeto é direcionado para os adolescentes, né? O que que tu diz? Qual é a tua ideia? O que pode ser feito a curto prazo para diminuir a incidência de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência? Bom, professora, eu acho importante salientar 2 fatores. O primeiro fator, o relacionamento no âmbito familiar. Quando a gente tem uma comunicação efetiva, um bom relacionamento no seio familiar, isso cria um laço de afetividade. Com um laço de afetividade bem estabelecido, o adolescente, ele se sente à vontade, ele se sente seguro de esclarecer as suas dúvidas com os seus pais ou, né, qualquer outro familiar, né? Então, a menina, ela sabe que se um dia ela precisar falar, por exemplo, sobre o início da prática sexual, sobre a menarca, ela vai saber que a mãe dela vai estar aberta para falar sobre isso. O menino, se ele tiver alguma dúvida, né, acerca de como fazer o uso da camisinha, o pai dele vai estar aberto, vai estar disponível para esclarecer essas dúvidas. Mas a gente sabe que muitas vezes os pais também não sabem como orientar e está tudo bem, até porque eles também não tiveram oportunidade de falar isso com os seus pais. Mas eu tenho certeza que esses pais, esses responsáveis, eles vão tratar desse assunto com muito cuidado e muita responsabilidade, seja estudando o tema, se empoderando sobre ele, ou seja, levando o seu filho em uma consulta com um profissional, que também irá orientá-lo, né, de maneira cuidadosa e responsável.
Segundo fator que eu julgo muito importante, o Programa Saúde na Escola, Ai, que ótimo. o PSE. O PSE ele foi instituído em 2007 e ele tem o objetivo, né, de fazer a promoção, né, integral do adolescente por meio de estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças, né, com crianças e jovens da rede pública de ensino. Então, o PSL é muito importante, porque ele está dentro de um ambiente em que grande parte desses adolescentes estão. E, com certeza, também saliento que os profissionais de saúde também têm grande relevância nessa parte, né, em levar as orientações, esclarecer as dúvidas. Então, por isso, é importante também que o ambiente escolar faça a adesão do PSE, deixe adentrar as escolas e que seja ainda mais estimulada essa prática. A gente ainda escuta, né, falar que o adolescente, que em alguns locais, eles não atendem o adolescente sozinho. Mas a gente sabe que pode ser atendido, né? Que é um direito dele. Pode. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece, né, que o adolescente, o jovem adulto, ele tem o direito de ir a um serviço de saúde, né, de serviço de saúde pública, para consultar sozinho com um profissional de saúde. Então, ele é respaldado para isso. Porque, às vezes, tem pais que não querem levar, né? Eu não sei se vocês ainda observam sobre isso. A gente até escuta, assim, pais que são contra falar sobre isso nas escolas, Sim. né? E o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso, porque eu fico pensando, né, da mesma forma que tu colocaste sobre a importância da família nisso tudo, que se os pais não querem que a escola aborde essa temática, eu fico pensando, mas e será que eles estão abordando em casa? Né? Então eu achei super interessante essa parte do vínculo familiar, né, que tu colocaste. E a Gisele agora. Gisele, me diz uma coisa assim, o que tu acha que a gente pode alcançar com esse jogo, prevenindo, né, com esse jogo que é um jogo de baralho, né? Isso. E que pode ser... outra coisa, esse jogo, ele pode ser trabalhado só nas escolas? Ou ele pode ser trabalhado em grupo de jovens, com adolescentes também? Como é que vocês previram isso, né? Para ver aonde que pode ser utilizado esse jogo? Na verdade, a ideia inicial era realmente estar desempenhando esse jogo dentro das escolas, mas nós sabemos que esse conteúdo, a forma com que ele está sendo abordado, pode, na verdade, ser aplicado em qualquer ambiente. Foi relacionado, né, a uma nomenclatura que servisse para determinadas idades, que nós pegamos então do 8º até o ensino médio. Então, nós sabemos que esse jogo ele pode servir de exemplo para a criação de outras perguntas, né? É só a estrutura, digamos assim, do jogo, ele pode ser utilizado em vários cenários com várias perguntas. Mas a ideia inicial de como ele foi realizado, ele pode ser aplicado em qualquer grupo de adolescentes, não só nas escolas. Foi uma estratégia que nós encontramos, porque era um ambiente que nós frequentávamos, né? Eu fui bolsista, assim como a Grazi, então eram ambientes que nós frequentávamos e foi uma necessidade daquele público que a gente gostaria de agregar e estar levando para eles. Mas é um método, né, didático, né, um método de tecnologia que nós chamamos, que pode ser aplicado em qualquer ambiente. Claro, o jogo, se hoje eu for pegar ele e aplicar em algum ambiente, seria com adolescentes da mesma faixa etária. Mas é um material que a gente pode estar sofrendo algumas modificações e estar colocando ele em outros cenários. Como foi o caso durante a validação, né, que alguns professores solicitaram que fosse aplicado em outras disciplinas e até mesmo com o conteúdo dessas outras disciplinas. Porque uma das qualidades dos jogos, né, durante as aplicações, foi que os professores observaram que a metodologia de tentar relacionar onde estariam as respostas foi uma forma que favoreceu para eles estarem gravando. Então, se outros conteúdos também fossem abordados da mesma maneira, talvez facilitasse a compreensão e também desse uma abertura para que surgisse até outras perguntas que às vezes eles acabam não se dando conta que ainda existe alguma carência, ou que eles têm uma dúvida, ou que eles tinham uma visão e que na verdade não é aquela correta. Então, tem vários caminhos que a gente pode estar abrindo portas através da aplicação do jogo. Que legal, né? E, Gisele, é tão importante isso porque as questões abordadas no jogo são as principais perguntas realizadas pelos adolescentes nos grupos de cuidado com adolescentes, né?
Mas então, assim, ó, nós já estamos encerrando o nosso programa, né, de hoje, que a gente conversou sobre a prevenção da infecção sexualmente transmissível e de gravidez na adolescência. Agradeço muito a participação da formanda, né, já da enfermagem, Graziele, e da Gisele, né, que agora é nossa mestranda do programa de mestrado em saúde materno-infantil. Muito obrigada para você de casa que nos acompanhou. Um beijo para vocês e tudo de bom.